Olá, galera, tudo bem? Pessoal, então hoje eu vou fazer a primeira correção das nossas atividades do segundo bimestre, tá? Antes de eu iniciar a correção sobre o nosso conteúdo, aí das principais mudanças que ocorreram no balanço patrimonial com o vigor da Lei 11.638 de 2007, eu quero comentar com vocês como nós faremos aí as atividades de correção nesse bimestre. Então, no bimestre passado, nós fizemos da seguinte forma: vocês faziam atividade, vocês geralmente tinham a segunda e a sexta, ou a quarta e a sexta, enfim, para vocês desenvolverem a atividade. E daí depois eu postava para vocês a correção, e na próxima semana a gente já começava o conteúdo novo. Então, assim, no primeiro bimestre, dessa forma funcionou, porque era um conteúdo mais teórico, mais simples. Então, agora a gente vai começar a adentrar mais em contas, nas contas da contabilidade, nas principais mudanças da contabilidade. Então, em alguns momentos nós vamos fazer cálculo, fazer as análises de fato, né, das demonstrações contábeis. Então, tem um degrauzinho a mais de dificuldade, um degrauzinho a mais de complexidade nesses novos conteúdos aí desse segundo bimestre. Então, eu preciso que vocês tenham um feedback do que vocês, por exemplo, não fizeram correto, entendeu? Então, o que não estava de acordo com aquilo que eu pedi, as afirmativas que vocês eventualmente assinaram erradas. Então, eu vou sempre fazer o vídeo de correção das atividades, postar para vocês. E vocês vão analisar, corrigir o trabalho de vocês. Então, vocês vão abrir a atividade e vão visualizar o vídeo. Ó, acertei, errei uma. Então, vocês vão pegar e vão refazer essa uma e vão encaminhar lá no Classroom para mim, tá bom? Então, vai ser um feedback de vocês. Então, mostrando, ó, prof, eu vi que eu errei essa e tal. Porque eu vejo que vocês erraram, entendeu? Eu tenho esse controle. Porém, geralmente vocês não conseguem fazer essa retomada do conteúdo. Então, nesse bimestre nós vamos fazer assim, porque se a gente estivesse em sala de aula, eu saberia. Por exemplo, ia falar, fulano, você acertou, não acertou, quem errou? Então, vocês entenderam por que é dessa forma? Assim como nós não estamos em sala de aula, nós não corrigimos juntos essas questões, então nós vamos precisar fazer essa troca aí de informações, tá? Então, eu vou postar o vídeo para vocês, vou postar a lista de exercícios no arquivo do Word, junto com o vídeo lá para vocês. Vocês vão baixar essa lista de exercício e vão ver, ó, eu errei a 1 e a 6. Então, vocês vão excluir todas as outras questões, vão deixar só a atividade 1 e 6 refeita da forma correta, tá? E daí vocês vão explicar lá, refaz a atividade e explica, ó, agora eu entendi que é assim, assim, assado, e não da forma que eu coloquei que era assim, assim, assado. Tá? Então, eu quero ver esse feedback, porque vocês também precisam ter esse conhecimento que vocês vão utilizar lá na frente, né? No trabalho de vocês, tá bom? Então, agora eu vou compartilhar a página e nós vamos iniciar a correção. Então, aqui, na primeira questão, essa questão aqui, ela caiu numa prova da Receita Federal, tá? Se eu não me engano, em 2016, 2014, que era para auditor fiscal. Então, caiu sobre caixa e equivalente de caixa. Então, a gente viu aí na aula passada que equivalente de caixa são dinheiros que já estão de posse da empresa, já foi autorizado o pagamento, já foi feito o pagamento, mas que de fato ainda não caiu na conta ou não caiu no caixa da empresa. Então, são dinheiros que estão em trânsito, que vão se tornar caixa, de fato, ou banco, em torno de até, no máximo, 2 dias úteis. Então, são equivalentes de caixa, tá? Que já estão em trânsito, já foram depositados, já foram transferidos, ou então em questão de aplicação financeira já foi pedido o resgate desse dinheiro, já foi feito o resgate desse dinheiro, o banco leva 1 ou 2 dias para depositar na conta da empresa. Então, equivalentes de caixa, tá? Então, a correta aqui nessa questão, pessoal,
vai ser a questão D, que fala o seguinte: caixa e equivalentes de caixa incluem não somente caixa e depósito à vista, mas também outros tipos de conta que possuem as mesmas características de liquidez em relação ao caixa. O que é mesma característica de liquidez? Toda vez que a gente fala em grupo do disponível, a gente fala em caixa e banco, são dinheiros que, se eu precisar de imediato, eu vou ter, tá? Então, o prazo de imediatismo que a gente dá na contabilidade é de até 2 dias úteis, que é o caso de equivalentes de caixa, tá? Aí aqui eu coloquei para vocês o seguinte: equivalente de caixa inclui investimentos de curto prazo de alta liquidez. Exatamente, que foi aquilo que eu falei para vocês. Então, vamos dizer que eu tenho lá no meu banco sempre um valor aí de uns 150 mil reais. Porém, eu movimento sempre em torno de 100 mil. Aqueles 50 mil ficam ali parados na minha conta corrente. Então, eu combino com o banco e fazer uma aplicação financeira de curto prazo. Ou seja, quando eu precisar resgatar, eu resgato sem burocracia, sem custos adicionais, enfim. É só para render um pouquinho mais do que ela está parada ali na minha conta corrente, tá? Então, quando eu precisar resgatar, eu consigo trazer esse dinheiro de imediato de volta ao meu banco, tá? Para mim poder utilizá-lo em alguma eventual dívida, alguma eventual emergência da minha empresa. A 2, então, ela caiu no CRC de 2017, dentro de contabilidade societária, tá? Então, aplicações em investimentos temporários que apresentem característica de liquidez imediata são classificados no ativo como sendo, então, eles são disponíveis, pessoal. Então, tudo aquilo que nós falarmos que tem liquidez imediata é a mesma coisa que caixa, banco ou equivale-se a caixa e banco, que é a mesma coisa que numerário em trânsito ou então aplicações financeiras de curto prazo, tá? Então, tudo que for de curto prazo, que eu tenho liquidez imediata, isso está dentro do meu disponível, porque eu posso captar esse dinheiro quando eu quiser. Por exemplo, muitas pessoas aí se confundem com o investimento. O investimento, ele não se enquadra em liquidez imediata. Por quê? Vamos supor que eu investi na bolsa de valores, tá? Comprei ações na bolsa de valores. É um tipo de investimento. Porém, para eu ter esse dinheiro de volta para mim, para eu fazer o resgate desse dinheiro, ou é no final do ano, quando eu vou receber meus dividendos, então eu tenho um prazo aí de 12 meses para receber. Não é quando eu quero, não é quando eu peço, tá? Então é um prazo que a própria empresa estipula, a empresa que você está investindo, ou então eu vendo as minhas ações e capto o dinheiro investido, tá? Só que na venda de ações, eu tenho uma coisa chamada demanda, né? Preciso ter aquele que compra, que tem interesse em comprar o meu bem, as minhas ações. E ainda existe aí toda uma burocracia por trás desta compra dessas ações, tá? Então tem que passar as ações para a pessoa, todo o intermédio que há entre o vendedor e o comprador, para que de fato o dinheiro caia na conta da empresa. Então demora-se mais do que 2 dias úteis. Demora geralmente aí depois que você vendeu em torno de 10 a 15 dias para esse dinheiro cair na sua conta. Então não é um dinheiro imediato para a empresa, tá? Então imediato para a contabilidade, que é a mesma coisa que equivalente de caixa, é de até 2 dias úteis, tá bom? Então o que vai se tornar caixa ou banco leva-se até 2 dias úteis. É considerado como uma conta chamada equivalente de caixa. Então, por isso que o investimento não está nos disponíveis. Outra coisa, eu fiz um investimento para minha empresa, comprei uma sala comercial e um terreno. Isso também são investimentos que eu tenho na minha empresa. Porém, para eu vendê-los, para tornar aquilo ali dinheiro para mim, rentável, ou eu colocar aquilo ali para alugar e tornar rentável para mim, isso demora um certo tempo. Então, não está dentro do curto prazo de 2 meses. De 2 dias úteis. Então, disponível é aquilo que de fato você tem em mãos, ou então vai cair nas suas mãos em até 2 dias úteis, tá bom? Aqui outra prova que eu peguei de contador responsável da UFPB, tá?
Então, aqui fala sobre os numerários em trânsitos, pessoal. Na conta numerário em trânsito, são registradas remessas de dinheiro para filiais, feitas por meio de cheque, ordens de pagamentos e etc., justificando-se, portanto, a classificação das contas entre as disponibilidades da empresa. Então, como eu já falei aqui anteriormente, também falei na aula passada, os numerários em trânsitos tratam-se geralmente, na maioria das vezes, de depósitos ou ordens de pagamento, tá? Então, eu fiz um depósito, vamos supor que eu sou a matriz e vocês são afiliados. Eu comprei um pouco de materiais de vocês e eu fiz o depósito para vocês. Porém, as nossas contas, elas são contas que não são do mesmo banco, por exemplo, tá? Então, o que vai acontecer? Vai demorar para chegar 2 dias na tua conta, ou o gerente precisa liberar, para ele fazer essa liberação dessa quantia de dinheiro, geralmente demora aí 1 dia, tá? Então, daí depois cai na conta de vocês. Então, isso eu já fiz o pagamento, eu já autorizei o pagamento. Esse dinheiro já está em trânsito para cair no banco de vocês. Então, isso sim é considerado um equivalente de caixa. Tudo que é caixa, banco e equivalente de caixa está localizado no grupo de disponíveis, ou seja, dinheiro que eu tenho de imediato, tá? Então, portanto, esta afirmativa, ela é certa, ela é correta. Aí eu pedi para vocês justificarem a resposta de vocês. Por que que ela é correta? Então, vocês fazem essa análise também, se o que vocês escreveram lá na atividade de vocês está de acordo, tem o mesmo sentido, a mesma essência da resposta aqui que eu coloquei para vocês, tá? Não precisa estar escrito igual, nem tem essa necessidade, cada um tem a sua forma de escrever, mas a essência tem que ser a mesma, tem que querer dizer a mesma coisa, tá bom? Então, a resposta, certo, a conta numerária em trânsito é uma conta do disponível, pois trata-se de um valor que se equivale à caixa, ou seja, uma ordem de pagamento que já foi autorizada, um depósito que já foi feito, o resgate de uma aplicação financeira que já tenha sido solicitada e que cairão na conta de caixa ou banco da empresa num curto prazo de alta liquidez de até 2 dias úteis, tá bom? 4, então, pessoal, esse foi um concurso público que quem desenvolveu a prova foi a FGV, tá? E foi da Prefeitura de Pernambuco. Então, aqui, essa é uma questão que eu vi que muitas pessoas tiveram dúvidas, inclusive ajudei muitas pessoas, fiquei bem contente. Vocês vieram questionar, pedir ajuda para desenvolver, tá? Então, certinho, é bem isso que eu quero de vocês, quero esse engajamento, quero essa procura. Então, aqui, o que fala a questão? Em 31/12/2018, a empresas Formando e CIA tinham as seguintes contas. Caixa, R$20.000, 63.500 de depósito em trânsito, aplicações financeiras de liquidez em médio prazo, 35 mil, depósito com impedimento de movimentação, ou seja, o que é um depósito com impedimento de movimentação? Eu tenho um dinheiro na minha conta que não pode ser movimentado, que ele está bloqueado para uma ação judicial. Então, é quando, por exemplo, nós temos uma empresa, o nosso funcionário saiu da empresa e acabou nos processando. Aí, o juiz falou o seguinte, eu vou bloquear a sua conta do Sicredi, tá bom? Lá onde você tem, sei lá, 40 mil. E vou debitar todo mês dessa conta R$10.000 por 4 meses. Então, essa conta, ela tá bloqueada. Ela está, esse é que eles chamam de depósito judicial, para somente fazer o débito daquela ação que eu tenho, daquela obrigação que eu tenho com a justiça, né? E com aquela ação que eu como empresa acabei perdendo. Então, é uma conta bloqueada. Não posso mexer, eu não posso utilizar aquele dinheiro. Não é um dinheiro que aconteceu que bateu um caminhão meu e eu preciso acionar o seguro, preciso pagar a franquia desse seguro. Aí eu não posso pegar daquele dinheiro, tá? Então, aquele dinheiro não tá nas minhas mãos, ele não é imediato para mim. Aquele dinheiro está bloqueado, não é para qualquer outra atividade, apenas para pagar uma ação judicial, tá? Banco, 25 mil, com cheque depositado com limite de 2 dias para cair o saldo na conta. Aí,
no fim ele pede assim, no dia 31/12 de 2018, quanto a empresa possuía na conta de disponível. Então, lembrando que a partir da lei 11.638 de 2007, entrou uma conta dentro do disponível que é equivalente de caixa. Equivalente de caixa não é um dinheiro que está no caixa e nem que está de fato no banco, tá? É um dinheiro que vai entrar, que está em trânsito para cair no caixa ou para cair no banco. Mas ele já se equivale à caixa, porque já foi pago, já foi liberado e está ainda numa fase de transição para que realmente caia na conta de banco ou na conta de caixa. Então, é equivalente de caixa, tá? Então, também participa aí, também compõe aí o grupo de disponíveis. Então, eu fiz aqui para vocês. Eu pedi ainda para fazer em ordem de liquidez, tá? Na balança em ordem de liquidez. O que é a ordem de liquidez? O mais líquido, ou seja, o que eu tenho na mão, para o menos líquido. Então, no disponível, sempre o que é mais líquido é o nosso caixa. Então, caixa, 20 mil reais. Banco, por segundo, que é o dinheiro que eu tenho lá na minha conta corrente, na minha conta poupança, etc. 25 mil. E, por fim, depósito em trânsito entre coligadas, 63 mil reais, tá? Então, ou eu posso... Quem colocou equivalente de caixa, quem colocou depósito entre coligadas, quem colocou qualquer nome aí subjetivo para definir essa conta, tá ok, desde que colocou 63 mil. Então, pessoal, algumas pessoas talvez não... Ah, desculpa, eu coloquei 63 aqui, é 63.500, tá? Depois vocês arrumem aí na atividade de vocês, que eu que errei aqui. 63.500. E aqui vai ser 108.500. Pessoal, continuando então. Tem pessoas que não colocaram, tá? Devem ter, né? Acredito eu. Pessoas que não tenham colocado esse depósito em trânsito. Porque essa conta ainda não é familiarizada, talvez, por vocês. Mas então, lembrem da explicação anterior. Tudo que é equivalente de caixa, como depósito em trânsito, aplicações financeiras de curto prazo, tudo isso está no disponível, porque a empresa vai ter contato com o dinheiro vai estar na conta ou no caixa da empresa em até 2 dias úteis, tá bom? O depósito com impedimento de movimentação, ele é um tipo de passivo, tá? Então, o que significa isso? Que é um dinheiro que está bloqueado, que vai servir para pagar alguma conta, e geralmente, na maioria das vezes, está vinculado a uma ação judicial. Então, o que é importante? Nós analisarmos sempre o contexto da conta. Então, aqui, ó, às vezes a gente olha depósito. Ah, depósito é banco. Já liga, já assimila. Mas não é isso, tá? Então, aqui já fala bem certinho, ó. Depósito como impedimento de movimentação. Então, se eu sou impedida de movimentar aquela conta, isso jamais pode ser disponível. Porque o disponível é aquele dinheiro que eu estou em mãos. Então, cuidem com essas jogadas, com essas interpretações, porque isso cai muito em concurso público, tá? Concurso público, vai cair no CRC, vai cair no ENAD, então a gente tem que ter uma certa calma, uma certa paciência e refletir sobre as questões, tá bom? Então, e banco 25 mil que eu coloquei aqui, tá? Então, fiz aqui na ordem de liquidez. Quem por acaso não fez nessa ordem, arruma lá, tá? E o final, então, deu um total do meu disponível de R$ 108.500. 5. Acerca dos ativos especiais, julguem os itens a seguir. Então, só tinha uma correta. Muitas pessoas vieram falar, prof, tem 2 corretas? Daí eu falei, não, pessoal, revê aí que é só uma, tá? Então, a certa aqui destas 5 é a A, tá? Esses ativos podem ser comercializados mais de uma vez, que foi o exemplo que eu dei na aula passada para vocês. Filme, música, que eu posso vender os direitos de ouvir, posso vender os direitos de passar esse filme diversas vezes, enquanto tiver demanda, tá? Porém, a baixa com relação aos seus custos, nesse caso, não pode ser conhecida de forma integral. Que aí eu falei para vocês que a empresa, geralmente, ela faz aí uma estimativa. Por exemplo, eu acho que esse filme ele vai vender durante 10 anos. Então, durante 10 anos, ele vai me gerar receita.
E daí, o que ela faz? Ela pega os custos e divide esses custos em 10 anos para amortizar do valor do ativo esses custos. Então, o que é amortizar? É a mesma coisa que depreciar. Você diminui, você abate do valor do seu ativo total o custo dele, já que não é a mesma coisa que nós termos aí um estoque, por exemplo. No estoque nós temos vários produtos de igual forma. Nesse caso não entra como um estoque, entra como um ativo especial. Estoque é uma mercadoria que nós temos e estoque é uma conta para que nós temos controle de quanto de material nós temos, qual é o material que sai mais, qual é o material que sai menos. Então, nesse sentido, como aqui nós estamos falando de um ativo especial, que é o único bem que se vende durante muito tempo, então há uma tratativa para esse tipo de bem diferenciado. Por isso que é chamada de ativos especiais, tá bom? Então, aqueles que ficaram com dúvida se esse bem está localizado junto ao plano de contas, junto com o estoque, não, ele tem aí uma conta separada. A conta dele é ativo especial, aí você vai colocar filme, por exemplo, Marvel 1, né? Tem aqueles lá. Então, vocês vão dar um nome para cada conta do seu ativo especial. Ele não é um estoque, porque toda vez que nós falamos em estoque, nós estamos falando aí de quantidades. E nesse caso, não é. Tá? Ele tem essa especialidade dele, essa especificidade dele, que ele é apenas um bem que se vende várias vezes, tá bom? 6, então. Os custos incorridos na produção, apurados nas contas de ativos especiais em produção, devem ser transferidos para a conta de ativo especial a partir do momento que estiverem prontos para ser produzido, para se produzir receita. Verdadeiro. Então, continuando a explicação de antes, pessoal. Então, tudo aquilo que eu gastar para produzir o meu bem, então vamos supor aí que eu gastei 200 mil para produzir o meu bem, tá? Ana, produzi aí um filme que eu gastei 200 mil. Aí, o meu filme, isso aqui, 200 mil de custo, tá? E o meu filme, ele vale para o mercado em torno de 2 milhões. Então, Então, a minha conta do ativo especial... Ah, meu Deus. Esse desenho da minha letra aqui tá maravilhosa. Então, a minha conta aqui de ativo especial... Deixa eu ver se tem outra forma de fazer. Não. A minha conta do ativo especial vai estar 2 milhões e 200. Esse é o valor que eu tenho do meu bem. Porém, a gente sabe que tem 200 mil reais a mais ali, que equivalem-se ao meu custo. Mas, como esse é um bem que vai me render receita aí em torno de 10 anos, então eu vou amortizar, ou seja, a mesma coisa que a gente chama de depreciar, 10 anos. Esquece esse aqui. A mesma coisa que a gente chama de depreciar, nós vamos amortizar esses 200 mil em 10 anos. Então, mês a mês, vai ser amortizado uma parcela desses 200 mil, até que no final dos 10 anos tenha sido baixado todo o custo desse produto. Beleza? Então, aqui eu coloquei para vocês, pessoal, que coloquei assim, ó, a resposta, a justificação. Isto porque o ativo especial, um único produto, é comercializado diversas vezes. Por isso, não há como o custo ser baixado de forma única na primeira comercialização do produto. Devido a isto, o custo do produto é somado junto ao seu valor e durante o tempo em que a empresa estiver comercializando o produto, nesse exemplo aqui que eu dei para vocês, 10 anos, é feita a amortização do custo deste bem. Então, é isso aí, galera. Opa. Deixa eu só fazer o seguinte aqui. Preciso enxergar certinho meu. Então, é isso, galera.
7, então. Essa 7 eu acho que ficou meio fácil, porque lá no vídeo eu trouxe uma questão bem igual, bem parecida aí com essa aqui, tá bom? Então, aqui. Segundo a Lei das Sociedades por Ações, despesas antecipadas referem-se à aplicação de recurso em despesas do exercício seguinte, que normalmente não serão recebidas em dinheiro nem representam bens fisicamente existentes. O lançamento correto para uma empresa que contratou um seguro no valor de R$ 185.700 para sua frota de veículo pagou 35% à vista e o restante em 7 parcelas. O registro contábil no dia da contratação foi de... Então, pessoal, eu contratei um seguro que vale R$ 185.700. Se ela é uma despesa antecipada, ou seja, uma despesa pela qual eu vou pagar primeiro para depois eu usar, ou para depois eu ver se eu vou usar, se vai ser necessário eu utilizar, como é o caso do seguro. Então, eu vou fazer um débito lá no meu ativo, em despesas antecipadas de seguro. Aí eu vou lançar o valor total desse bem, tá? Então, que compõe o 185.700. Esse é o lançamento do valor cheio do meu bem, tá? Então, eu lanço lá direto no meu ativo. Por que que é um ativo? Porque é um direito. Por mais que seja uma despesa, ela é uma despesa paga antecipadamente. Isso te dá o direito de utilizar aquilo ali depois, quando te for necessário ou quando você quiser usar, tá bom? Então, uma coisa muito comum, uma despesa de seguros, aluguéis, jornais, revistas, enfim. Aí, a empresa ali tá falando que ela pagou 35% à vista. Então, a gente vai fazer 35% vezes 185.700 e nós vamos ver que vai dar um valor de caixa, um crédito no caixa de 64.995. Isso quer dizer que a empresa pagou, tirou do caixa 64.995. Por isso que vai entrar como um crédito no caixa, porque está diminuindo o caixa, está saindo do caixa. E também nós vamos lançar um outro crédito, que é seguros a pagar. Então, um crédito porque está aumentando o meu passivo, ou seja, minhas obrigações a pagar. Então, que vai ser o quê? Vai ser a diferença entre os 185 mil menos os 185 mil menos os 64.995, que vai dar 120.705 reais. Tá bom, galera? Então, a correta aqui é a A. Deixa eu até só confirmar isso aqui, se é isso mesmo. 185.700 vezes 35, que eu não sei não se é isso. Ah, é isso sim. Então, igual, menos 185.700. É essa mesmo. Eu abati o olho aqui embaixo, eu pensei, será que é essa? Mas não, é essa aqui mesmo. É a A. Então, para vocês terem noção aí, quem respondeu a A e a B está correta, porque as duas eu vi que depois eu dupliquei a mesma questão, tá bom? Então, coloquei igual. Então, A ou B estão certas. Beleza? Então, essa é a última questão. Então, eu vou postar tudo agora lá no nosso Classroom. E vocês vão fazer essa análise, tá? Vão comparar aqui a minha correção das atividades com as atividades de vocês. Vão ver qual foram aquelas que vocês erraram. Aí lá no arquivo do Word que eu postei para vocês com todas as questões, vocês vão retirar aquelas todas que vocês acertarem e vão deixar só as refeitas que foram aqui, eventualmente vocês tenham errado, tá? Então, para mim saber que vocês viram que vocês erraram, vocês consertaram, então vocês fecharam realmente o conteúdo. Não sai com uma espécie de dúvida, que é o que realmente acontece dentro da sala de aula. Mas que agora, como nós estamos distante, eu vou utilizar essa metodologia, tá bom? Então, pessoal, como sempre, no horário de aula, eu estou sempre disponível para vocês. Tirar qualquer dúvida, contem comigo, me mandem mensagem, me mandem um WhatsApp. Se precisar fazer uma videoconferência, a gente faz uma videoconferência, não tem problema, estamos aí para isso, tá bom? É isso, galera.